Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta dessa semana é: design serve pra alguma coisa? Primeiramente, deixa eu só comentar aqui que esse episódio a gente tá experimentando um formato um pouco diferente. A gente vai falar sobre o tema com toda a nossa credibilidade, tudo que a gente sabe sobre ele, sem ter feito aquela pesquisa intensa de antes, que é o que a gente normalmente faz. A gente pesquisa alguns dias antes e depois senta pra conversar. Hoje a gente tá sentando para conversar antes da pesquisa. Vamos ver o que vai sair aqui. De repente a gente volta, pesquisa um pouco mais e conversa de novo semana que vem. Vamos ver se vai ser necessário ou não. É uma pergunta complicada. Design serve para alguma coisa? Todas as perguntas para mim são complicadas, mas essa especialmente porque, Peter, eu tinha bastante contato com design, especialmente design gráfico. Na época da faculdade a gente teve várias aulas sobre design, não só gráfico, outras também, e a gente entrou bastante nisso, eu trabalhei com isso um pouco, mas eu tô longe dessa área de design já faz uns bons anos. Eu acho que essa conversa aí vai ficar mais nas tuas costas. Me ajuda aí, Peter, pra onde é que a gente vai com essa pergunta? Isso, realmente a gente vai testar esse formato um pouquinho diferente, assim, a gente sempre faz uma pesquisa prévia para entender um pouco mais do assunto antes de gravar, mas já teve um comentário que surgiu em mais de um dos episódios anteriores em que a gente falou, eu tinha uma opinião e depois de fazer a pesquisa eu fiquei com outra opinião. Então a nossa ideia foi um pouco de trazer esse assunto para gravar a nossa opinião aqui hoje sobre isso e aí ver se numa próxima semana a nossa opinião já não muda, assim, se depois de fazer uma pesquisa a gente já não tem uma percepção diferente sobre esse assunto. E aí, de fato, realmente eu me envolvo um pouquinho mais com design gráfico especificamente, design gráfico digital, mas eu também não sou designer, nenhum de nós dois é designer e trabalha diretamente no design. Eu me relaciono um pouco mais pelo resultado dos trabalhos e as coisas que a gente recebe no dia a dia. Então é uma relação muito mais de usuário, e aí nisso eu encaixo também um interesse pessoal pelo design gráfico de interfaces especificamente. Mas, de novo, assim, eu não sou designer, então eu não tenho um conhecimento profundo sobre o assunto. Eu só conheço enquanto usuário, eu sei as coisas que me agradam e sei um pouquinho dizer por que alguma coisa funciona ou não. Mas nenhum de nós dois é designer. E aí, para poder complementar isso e poder entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, eu pedi ajuda para dois amigos meus que são designers e que podem falar com mais propriedade sobre esse assunto, que é o Rafael Duquesne, que é designer e ilustrador, e também o José Pedro Bortolini, que é diretor de arte e publicitário. Então eles vão poder trazer insights muito mais interessantes para a nossa conversa. E eu também vou linkar embaixo aqui os trabalhos deles, o portfólio, para vocês conhecerem que os caras são realmente muito bons, então vale a pena dar uma olhada. E aí as mensagens que o Duquesne me mandou, eu acho que são extremamente interessantes para a gente começar essa conversa, porque ele faz uma introdução muito boa sobre o assunto e também responde um pouquinho a pergunta sobre a perspectiva dele, assim. E aí o que o Duquesne trouxe nas mensagens dele, que eu acho que já puxa um pouco para aquilo que tu comentou no começo, é que o design está no nosso cotidiano sem mesmo nos darmos conta. E aí tu comentou, eu não me relaciono com design. Design está em tudo, assim, design é o design das nossas roupas, o design dos aparelhos que a gente usa, o design da mesa e da cadeira onde a gente está agora. Então tudo tem um design, assim, tudo tem uma utilidade. E aí também tem outros exemplos que ele trouxe aqui. Os calçados, eles têm um design específico e que vem evoluindo com os anos para trazer mais conforto, mais saúde, para trazer algum uso específico. Então, um calçado de corrida, um calçado para passeio, um sapato social. Então, e eu acho que isso também vai de encontro com o que tu falou de achar que não se relaciona com o design, mas justamente tá no nosso dia a dia, né? A gente tá todos os dias convivendo com design. Não, realmente, isso faz bastante sentido. Se tu pega um tênis, por exemplo, que é o exemplo que tu trouxe de, 100 anos atrás e um tênis de agora, tu vai ver uma diferença muito grande. Mas é que eu acho que aí o termo design, ele é muito amplo, né, pelo posicionamento que nos passaram, porque me parece que qualquer produto, qualquer invenção, qualquer evolução vai ser chamada design. Eu não sei, é por aí mesmo? Sim, design é um termo tão amplo que qualquer coisa que... a mesa que eu tô usando, design tá em tudo, design é tudo, ou não? Toda invenção é design, é isso? Eu não sei se toda invenção é design, mas toda invenção tem um design. Precisa ter um design que é a forma que aquele objeto vai se traduzir para a nossa vida, assim. É como ele vai ser desenhado para a gente usar ele. Até outros exemplos aqui que o próprio Duquesne trouxe também, os talheres que a gente usa, eles são adaptados para as nossas mãos, assim, para a gente poder se alimentar, entre aspas, civilizadamente, assim. A gente podia usar algo simplesmente como um espeto, assim, e usar isso para se alimentar, só que o garfo ele já tem, 4 dentes diferentes que têm uma utilidade, tornam isso muito mais fácil. Isso é um design, isso aqui faz tão parte do nosso dia a dia que a gente acaba esquecendo, assim, que existe um design por trás.
E aí também tem um pouco disso, assim, eu acho que design bom, às vezes a gente esquece que ele tá ali, né? Porque ele é tão bom que ele torna o uso intuitivo e fácil. Tá, mas então, é porque assim, eu começo essa conversa achando que design é uma indústria, mas pelo jeito não, eu acho que, pelo que tu tá falando, tipo, design de produto é uma indústria, design gráfico é outra, e eu não vou dizer que elas são completamente diferentes, mas é quase que não tem relação nenhuma, porque isso aí que tu tá falando me parece que é um cara que tá inventando, criando um produto, que seria o design de produto, enquanto que o cara que é designer gráfico, ele tá, sei lá, fazendo um pôster pra divulgar um filme. Tipo, não é a mesma coisa, então, certo? Meio que não tem nada a ver, assim. Uma profissão é uma coisa, outra profissão é outra, e elas quase que não se conversam, me parece. De novo, assim, eu tô falando sem ter feito uma pesquisa prévia, mas eu acredito que é realmente isso, assim, é uma coisa extremamente ampla quando a gente fala de design, que é algo que tá em tudo, e aí a gente tem indústrias dentro disso, né? Tem o design de moda, design de produto, design de interiores, são todas formas diferentes de design. A própria arquitetura é uma forma de design. A gente só não usa esse termo para se referir a essa indústria, né? Então, acho que uma coisa que a gente pode pesquisar agora, eu fiquei bem interessado em saber quais são as profissões que entram aí e qual a relação delas. Porque, por exemplo, assim, arquiteto e design de interiores me parece duas profissões diferentes que conversam, que têm várias especializações em comum, sabem fazer várias coisas em comum, acredito eu. Um designer de produto já fica um pouco diferente, um designer gráfico já me parece outra coisa. Parece que a gente tá usando o termo design meio que pra tudo e são coisas completamente diferentes, sabe? Eu acho que a gente não tem uma palavra mais específica pra cada um desses, é tudo design. Entende a minha pergunta? Sim, eu te entendo. Sei lá, de novo, pra mim, a minha percepção é que design é justamente a forma como a gente define como a gente vai usar as coisas que a gente tem, como a gente vai usar os produtos, os objetos, as roupas, enfim. E até talvez, acho que ajuda a definir isso um pouco é a gente pensar nos casos mais extremos, assim, que acho que ajuda a definir a regra. Então, se a gente pensar em casos de acessibilidade, ali o design fica mais evidente. Tenta, por exemplo, abotoar uma camisa sem usar o polegar, por exemplo. É muito difícil fazer isso, assim, porque o uso foi pensado para que a gente use o polegar das mãos. O design dessa camisa é feito dessa forma. Então fica extremamente difícil usar de outra forma. Então o design tem um pouco disso, assim, ele tá dando os caminhos e definindo como a gente vai usar as coisas, né? Eu normalmente vou entendendo o tema mais e mais à medida que a gente vai conversando, e esse aqui eu tô ficando cada vez mais perdido. Porque, olha só, veja a minha pergunta. Falando sobre acessibilidade ainda, e eu tô muito interessado em entender o que é o design. Então, por exemplo, tem lá um prédio e tem uma escadaria pra subir. E aí o gerente do prédio, o síndico, sei lá, alguém chega lá e fala, não, a gente tem que botar uma rampa. Aí ele faz um desenho no papel numa rampa e vai lá alguém e constrói. Esse síndico, ele tá trabalhando como um designer quando ele faz essa rampa? Ou o cara que inventou a rampa é um designer? Porque é que do jeito que a gente tá falando, me parece que tudo é design, sabe? Qualquer mudança que tu fizer em qualquer coisa, tu tá sendo um designer. Ah, não é um designer de interiores, mas é um designer de rampa, sei lá. Não, mas eu acho que sim, ele é um designer, não um designer profissional, ele não tem, tipo, diploma de designer, ele talvez seja um designer amador. Tipo, teve que ser designer naquele segundo pra resolver a situação dele de colocar a rampa no prédio. Mas aí tem essa diferenciação, tipo, de um design bom, que vai, de fato, ajudar as pessoas a usarem e, de fato, tornar esse prédio acessível, nesse caso. E aí precisa ter todo um estudo de como vai ser feita essa rampa, que material vai ser usado para fazer isso, o que vai ter aderência com as rodas das cadeiras de rodas, qual o ângulo adequado para uma pessoa subir com segurança. Tem toda uma questão também de design, mas é um design profissional e que leva a um bom design. Mas também, tipo, o cara que simplesmente teve que fazer e desenhar uma rampa de qualquer forma porque precisava, ele também foi designer naquele momento, por mais que o resultado talvez não seja satisfatório. Ah não, de que existe muita coisa por trás de um design bom e não só aquilo que o olho enxerga, com certeza. E eu acredito que quanto melhor o design, mais coisas existam por trás que a gente olhando nem faz ideia. Isso pode ser uma coisa legal da gente pesquisar também, o que entra num estudo pro design. Agora, vai ser a última vez que eu vou falar isso, mas é que o que me incomoda é dizer que o cara que fez essa rampa e o cara que faz um pôster de divulgação numa festa é o mesmo nome, é designer. Ah, qual é a tua profissão? Designer. Putz, eu não sei se o cara faz rampa ou se o cara faz pôster ou se o cara desenha um avião semana passada. Me parece que essa palavra é muito ampla, entendeu? Deve ter um jeito mais específico de designar cada uma dessas profissões, cada uma dessas Começou o trocadilho. Então eu vou justamente aproveitar esse gancho para trazer o que o José trouxe para nossa discussão aqui, e ele trouxe isso em áudio, então a gente pode ouvir e depois trazer essa discussão de volta. Eu vou tocar aqui para a gente dar uma ouvida. Respondendo a tua pergunta, design faz alguma diferença na vida das pessoas? Não é uma pergunta que causa espanto, porque com certeza faz. Assim, se tem uma glamorificação do termo, porque em inglês design, mas no fundo o design está falando de desenho, né? E é o desenho da forma de coisas, como as coisas funcionam, no sentido amplo. Né? Então, tipo, quando a gente fala de
design de móveis, design de roupas, design de game, design de aplicativo, tudo tu tá falando de como tu consegue construir esses itens, essas coisas, e como elas conseguem fluir da melhor maneira. A gente acabou se apropriando do termo para falar de design quando esse desenho é bem feito, né? Quando essa estruturação de usabilidade, de forma e função, ela é muito bem feita. Então a gente acaba chamando de design. Mas no fundo a gente está querendo falar isso, né? Tipo, como a coisa em si, independente do que a coisa ela tem a função e a forma bem feita, né? E uma usabilidade pensando na pessoa de uma maneira mais lógica. Dito isso, um design bem feito faz com que não só ela tenha uma funcionalidade melhor, como seja mais aprazível, né? A gente, como ser humano, a gente gosta de coisas que sejam bem feitas, né? E também sejam práticas. A gente acaba buscando isso e instintivamente tu vai acabar tendo uma preferência por um design bem feito. Só que, obviamente, acho que acaba sendo uma grande discussão, né? Se design é importante ou não. Não é se ele é importante ou não, porque ele é, mas sim quanto tu está disposto a se gastar nele. Porque para fazer bem feito ali as duas coisas, se demanda mais tempo. Tipo, qualquer caixa é uma cadeira. Se eu pegar e virar uma caixa, vira uma cadeira. Mas uma cadeira que vai me machucar depois de um certo tempo, né? Tanto que ninguém consegue ficar sentado numa caixa por horas. Mas consegue ficar sentado numa cadeira por mais tempo. Porque ela já tem um encosto, já consegue recostar as costas. Ou seja, o design dela influencia na usabilidade do usuário. Se a cadeira tem já um desenho mais ergonômico, tu vai conseguir ficar por mais tempo. Ou seja, tu consegue resolver de uma maneira simples um objeto super básico como uma cadeira. Mas quanto mais tu consegue botar inputs de fazer um design decente, o projeto vai ficando melhor. Dando uma preferência para uma pessoa, quem está sentado, obviamente, vai dizer assim, vou sentar em qualquer canto. Mas tu dá a opção de sentar numa cadeira ou numa caixa, a pessoa vai sentar na cadeira. E assim tu consegue aplicar em todas as outras coisas. Voltando assim a uma história do ser humano, por que um design funcional é bom, né? Não só pela questão estética, como eu falei, mas não só isso, a gente enquanto espécie, como qualquer animal, a gente quer gastar o mínimo de esforço possível para fazer nossas tarefas. Otimizar o máximo de energia que a gente tem. Então, coisas que dificultam, por mais bobas que sejam, a gente acaba refutando. E aí vem a função muito do design de como a gente consegue otimizar essas funcionalidades de uma maneira mais simples e intuitiva para as pessoas. Então, quando se comenta design, acaba se pensando sempre na parte de firula, né? Isso é frufru. Não se pensa na parte de funcionalidade, que tem cabeças pensando nisso, né? O tempo todo. Então, discutindo um pouco aqui, ele trouxe vários pontos que eu achei super interessante para a conversa e algumas coisas que eu não tinha nem me dado conta, assim, que seriam relevantes. Mas o primeiro ponto que ele trouxe ali no comecinho do áudio, eu acho que responde um pouco esse teu dilema interno. Existe essa questão da gente ter um glamour para a palavra design, assim, a gente usa o termo em inglês porque é super legal, super cool falar que é design. Só que design a tradução é desenho, tipo, design é desenho, tipo, todo desenho de qualquer coisa é design. O design tá em tudo, e aí a gente tem esse design glamourizado, que é uma profissão, e é super especial e diferenciado. Tem produtos que a gente diz que são melhores porque tem design, mas de fato todos os produtos têm algum desenho. Se eles são bons ou não, se eles são bonitos ou feios, isso é outra questão, né? Não, realmente, agora fez um pouco mais de sentido. Então eu acho que na verdade é uma apropriação dessa palavra. Por exemplo, a pessoa que faz interiores, ela não quer se chamar de arquiteto de interiores, ela quer se chamar de designer de interiores. E aí acabaram jogando essa palavra design para tudo que foi lado. Faz sentido, né? Porque, de novo, o design meio que tá e é tudo, mas ok, tá. Agora responder um pouco melhor a minha pergunta, mas eu ainda vou ir um pouco mais atrás de quais são as possíveis profissões atreladas a essa palavra designer, porque agora eu tô pensando aqui, cada vez eu tô listando mais coisas na minha cabeça. Olha, inclusive uma das coisas que a gente podia usar para fazer essa pesquisa na semana que vem é dar uma olhada naquela série Abstract da Netflix, que eu não assisti ainda, mas pelo que eu vi e pelo trailer, cada episódio ele fala justamente de uma profissão de design mais específica. Então, tipo, tem um episódio que é voltado para moda, tem um episódio para arquitetura, um episódio para design gráfico. Então, acho que talvez ali seja uma fonte interessante pra gente puxar a conversa do próximo episódio. Agora sim. Agora, semana que vem, no próximo episódio, eu vou voltar com respostas, então. Tá, me passa o link disso aí, eu não conheço essa série. Vamos colocar aqui na descrição, me passe que eu vou dar uma olhada com certeza durante essa semana aí, pra no episódio seguinte voltar com respostas às minhas perguntas. Agora, voltando ali no áudio que o teu amigo mandou, aquela parte da cadeira ali eu achei sensacional. Quando ele fala toda a caixa é uma cadeira, eu fiquei tipo, o que esse cara tá delirando? Aí ele explicou e eu achei, putz, muito legal. Realmente, é bem por aí mesmo. Um produto pode ser eficaz sem ser eficiente. A diferença dessas palavras eu acho muito legal. Eu acho que o design tá super presente aí. Tu pode criar um produto que serve o seu propósito, mas de uma maneira meio
meio meia boca, assim. E aí tu pode também desenhar um produto com a mesma função que seja muito melhor por diversos motivos. De repente ele ocupa menos espaço, de repente ele custa menos para produzir. Ou no caso que ele falou, de repente ele é mais confortável. Então você tá falando de uma cadeira, você tem uma cadeira com design X, uma cadeira com design Y. As duas têm a mesma função. Para que serve uma cadeira? Para uma pessoa sentar. Mas a do design X é muito melhor que a do design Y por motivos 1, 2 e 3. Isso eu achei muito legal, essa comparação de que toda a caixa é uma cadeira, eu achei muito, muito bem colocada por ele. E aí traz justamente aquele ponto de, tipo, qual a função do design, assim, tem um objetivo específico pra gente diferenciar, por exemplo, uma cadeira de escritório que tem uma ergonomia exata e tem uma função de nos deixar na posição para ser produtivos, enquanto a gente está comparando com, sei lá, o sofá da nossa casa, que é pra gente relaxar e ficar em outras posições, sabe? Descansar, enfim. Não, belíssimo exemplo. Eu tô trabalhando na minha poltrona da sala faz uns 3 meses por causa da quarentena e quarta-feira passada eu fui no meu escritório e sentei na cadeira de lá e é uma diferença absurda. Não só na dor que fica nas costas, mas enquanto tu tá trabalhando, tu sente essa diferença. Só que tu não pensa nisso, não pensa, eu estou trabalhando melhor porque eu estou numa cadeira. E aí a beleza do design também que você tinha comentado antes, né? Tu não fica pensando, essa cadeira foi desenhada desse jeito por causa disso. Mas tu sente, ela faz muita diferença no teu dia a dia, isso é legal. Talvez aí que esteja uma das dificuldades de se falar sobre design. De muitas vezes as pessoas acharem que isso é algo inútil, que é tipo uma firula que a gente está gastando tempo em pensar muito no design, que justamente o design, quando ele é muito bom, a gente esquece que ele está ali. As coisas simplesmente funcionam e são maravilhosas e a gente começa daí a perceber as coisas que estão erradas, mas a gente não valoriza o design que está certo, porque ele se torna invisível, né? E teve um outro ponto também que eu achei super interessante, que até encaixa nisso, que ele falou que a gente tem essa coisa bem instintiva e meio animal, assim, do ser humano de querer fazer o mínimo de esforço possível, né? A gente até comentou isso no episódio sobre produtividade também, a gente tem essa intenção, enquanto ser humano, enquanto pessoa, de tentar tornar as coisas produtivas para gastar o mínimo de esforço, gastar o mínimo de energia possível para ter o resultado que a gente quer. E um design bom justamente ajuda nisso, assim, ele torna as coisas mais intuitivas e mais fáceis e a gente, entre aspas, gasta menos com isso. Sim, vários exemplos vêm à mente, mas o mais forte eu acho que seria o telefone, né? Pensa aquele telefone lá antigo que tu tinha que rodar cada número para discar. Aí tu vem até hoje em dia que tu tem um celular que tu digita literalmente um botão e já liga pra pessoa que tu quer, mas já passamos por teclado, por várias outras coisas. Isso aí, cada telefone sendo lançado é um design diferente, né? Que vai mudando. E, de novo, o consumidor que compra, ele não fica pensando no design, ele usa, ele entende como funciona de maneira fácil e só vem a agregar. Tá, então, ótimo. Acho que a gente já meio que definiu qual que é a nossa visão sobre design até esse momento, assim. E dá pra ver que a gente tá um pouco se esgotando até, que a gente tá se repetindo em algumas coisas. Então, acho que agora seria um bom momento da gente pausar e voltar na semana que vem já com uma pesquisa e uma visão mais clara do que tá acontecendo. E talvez a gente tenha uma visão nova sobre o design e os usos dele e os tipos de design, né? Talvez tem formas de design aí que a gente tá ignorando. E as profissões, eu quero saber quais são as profissões vinculadas à palavra design e acho que isso aí, acho que vai ser interessante ver, fazer um paralelo entre o primeiro episódio sem pesquisa e o segundo mais embasado, e o que vai mudar, o que vai ficar igual. Então, por hoje é isso aí, valeu. Beleza, valeu. Talvez depois no futuro tu descubra a profissão designer que tu quer ser, né? Designer do quê? Valeu. Valeu.